Capítulo 78. Os caminhos da evolução humana. Os caminhos da evolução humana, nos diversos planos, podem ser considerados de um ponto de vista tanto individual como coletivo. Se o princípio central da lei é evolução, tanto que evoluir é sinônimo de ser, não havendo outra possibilidade de existir senão como movimento de progresso que supera qualquer retrocesso, então evolução deve ser o conceito basilar da tábua de valores éticos. Os conceitos de bem e de mal, de virtude e de vício, de dever e de culpa, embora relativos e progressivos, mas justamente por isso, só podem ser concebidos em função da evolução. Vimos esse fenômeno funcionar e triunfar em todas as dimensões que conheceis. Se vossa fase atual é de construção e ascensão da consciência, de desmaterialização das formas, de superação biológica e de espiritualização da personalidade, então esses conceitos resumem, com base nas posições relativas de cada um, o bem, a virtude e o dever, enquanto os conceitos opostos significam posições também opostas e definem o mal, o vício e a culpa, que são involução e descida. Nesse regime de equilíbrio que governa o universo e que, portanto, vigora também no campo das forças morais, é realizada constantemente a soma dos impulsos e contraimpulsos, do dever e do haver. Por isso, a dor existe como fato substancial e insuprimível na ordem universal, pois exerce uma função essencial, justamente como estabilizadora de equilíbrios, que são constantemente reconstituídos tão logo sejam violados pela liberdade do ser. Daí o conceito de redenção por meio da dor. Eis a razão pela qual vos disse que a dor é sempre um bem, porquanto retifica a trajetória dos destinos. É um mal transitório, imprescindível em vista da necessidade da liberdade individual, base da responsabilidade e do merecimento. A dor sempre ameniza o débito e acumula o crédito, transformando-se num meio de bem. Trata-se de um conceito evidente, pois o princípio de equilíbrio é universal e abrange inevitavelmente também o campo ético. Colocadas essas bases racionais, torna-se fácil a construção do edifício ético. Trata-se de uma construção coincidente com aquela posta em prática há milênios pelas religiões, filosofias e leis sociais, a qual foi ditada pelas revelações e sentida pela intuição, mas que carece desse fundamento de racionalidade, elemento hoje essencial para a psicologia moderna aceitar qualquer orientação. Um cortejo de mártires e de escolhidos compreenderam e puseram tais princípios em prática de um lado a outro do mundo, com sistemas que, embora diferindo segundo a posição de cada um, eram sempre idênticos na sua aspiração constante pelo alto. Os místicos, embora não se exprimissem de maneira científica, conheciam as leis que regem a evolução das dimensões na fase alfa e realizavam, no regime de constante educação, a transformação biológica do homem em super-homem, pregando o desapego à matéria e a sua desmaterialização progressiva através da renúncia e da superação da animalidade. Trata-se de uma verdadeira técnica de construção do psiquismo, através da assimilação de novas qualidades por transmissão ao subconsciente,
resultando na estabilização da virtude no estado definitivo de instinto e, portanto, de necessidade. O demônio, eterno inimigo, personifica as forças negativas e involuídas da animalidade, que sobrevive e ressurge das mais baixas camadas da personalidade. Os instintos inferiores, as paixões tempestuosas, são o antagonista na grande luta interior. As grandes renúncias, pobreza, castidade, obediência, são os embates decisivos dos quais a animalidade sai desfalecida, mas é importante lembrar que elas só podem ter valor quando se sabe ao mesmo tempo reconstruir mais acima, compensando tais supressões através do desenvolvimento de qualidades mais elevadas, com amores, domínios e paixões mais espirituais, a fim de que o vazio de uma asfixia infrutífera não leve o ser a se perder em desvios. Para impordes ao ser uma morte em seu nível animal, tendes que lhe oferecer um renascimento no nível espiritual. As paixões são grandes forças que não devem ser destruídas, mas sim utilizadas e elevadas, porquanto, na evolução, tudo caminha por continuidade. Não deveis impor a virtude ao próximo como um meio de opressão, colocando-o num estado de renúncia, para obterdes com isso vosso domínio e vantagem na luta pela vida. Seja o esforço da virtude, sobretudo daquele que a prega, para que dele seja também a vantagem resultante. Minha concepção implica uma ética progressiva e, por isso, apresenta como modelo para vós tipos super-humanos cada vez mais perfeitos, ao contrário da vossa, que eleva a tipo ideal a mediocridade da maioria, é uma concepção aristocrática e dinâmica. A psicologia comum só pode vos dar a codificação dos instintos atrasados da humanidade. Elevar a mediocridade como modelo apenas porque ela se impõe pela quantidade e não pelo valor, significa erguer um monumento à inferioridade. Já o individualismo, emergindo desse difuso quadro de fundo da maioria, é sagrado, desde que lute sempre para se elevar, pois essa é a lei da vida. A ascensão coletiva somente pode resultar de todas as ascensões individuais, que emergem do mar da mediocridade para as vias do bem. Busque-se, então, enquadrar as massas para que os poderes dirigentes possam impor melhor o trabalho da evolução, mas não sejam elas elevadas a modelo, fazendo o número suplantar o valor. Lá no alto, elevada e longínqua, está a luz dos espíritos gigantes, que superaram as forças biológicas e as submeteram ao espírito. Deles estão cheios os séculos, onde cada um encontrará o tipo que representa o aperfeiçoamento das próprias qualidades. No poeta e no santo, o sensitivo encontrará o gênio da arte e da fé. No herói, no pensador e no cientista, o volitivo encontrará o gênio da racionalidade e da intuição. Cada tipo ergue bem alto a chama da vontade, da mente ou do coração, mostrando em elevado grau de aperfeiçoamento uma qualidade da natureza humana. Cada tipo é um pioneiro que vos indica o caminho da evolução. O tipo humano comum move-se em outros níveis. O mais baixo vive e somente concebe viver no nível vegetativo, movendo-se num campo todo físico,
no qual a ideação é concreta, quase muscular. O mundo sensório é toda a sua realidade, onde qualquer abstração ou conceito sintético são inconcebíveis. Sua satisfação é dominada pelos instintos primordiais da fome e do amor, que são para ele a única necessidade, alegria e aspiração. Seu psiquismo é rudimentar, exercitando-se somente no campo passional das atrações e repulsões violentas e primitivas. Qualquer superação permanece no inconcebível para ele, que tem quase toda a sua consciência dominada pelas trevas. Trata-se do tipo selvagem, que nos países civilizados constitui o homem das classes inferiores, onde ele renasce por seu peso específico. No entanto, a civilização criou um tipo mais elevado, dotado de um psiquismo mais desperto, que chega até a racionalidade. Nele, a explosão das paixões é controlada, pelo menos nas aparências. Os instintos primordiais, ainda que sendo os mesmos, complicam-se e sutilizam-se, revestindo-se de um trabalho reflexivo controlado e se tornando mais nervosos e psíquicos. A riqueza é adorada e até cultivada. A ambição impera e incita a luta, que se torna cada vez mais nervosa e astuta, ultrapassando os limites do indispensável. Embora ainda sensória, a realidade se enriquece. A zona do concebível dilata-se um pouco, mas permanece sempre na exterioridade dos fenômenos, sendo impotente diante de uma síntese substancial. Os princípios gerais são repetidos, mas não sentidos. Há uma incapacidade de consciência para tudo que ultrapassa o interesse do próprio eu, a suprema exigência. O altruísmo não se expande além do círculo familiar. Trata-se do moderno homem civilizado, educado com o verniz das informações culturais, volitivo, dinâmico, sem escrúpulos, egoísta, habituado a mentir, destituído de qualquer convicção ou aspiração substancial. Sua impotência intuitiva e sintética é denominada razão e objetividade da ciência, que fica reduzida apenas a um meio utilitário. Existe um tipo ainda mais elevado de homem, dificilmente reconhecível exteriormente por quem ainda não tenha chegado a esse nível. Muitas vezes é um solitário, um mártir, cuja grandeza não é reconhecida senão depois da morte. Isso é natural, pois só o medíocre pode ser logo compreendido e aclamado pela maioria dos seus iguais. Glória fácil e rápida significa pouco valor. Naquele tipo avançado, o concebível dilatou-se até a síntese máxima. A consciência atingiu a dimensão superior da intuição. Encontrando-se muito distante da média, porque viu e compreendeu as elevadas metas da vida, ele somente pode passar pela terra em missão, amando e fazendo o bem. Com frequência é uma figura apagada e desprezada no mundo, mas seu gesto abraça toda a criação. Ele já superou os instintos da animalidade ou então luta para superá-los. Não tem inimigos na Terra a não ser as leis biológicas inferiores, as quais ele procura esmagar. Aceita a dor e considera sua a dor do mundo. Sabe e sente tudo que para seus semelhantes perde-se no inconcebível. Os triunfos desse tipo de homem são amplos e distantes demais para serem vistos,
porque no pensamento e na ação ele se move aderente à substância das coisas, em harmonia com o infinito. Esse é o tipo que formará a superhumanidade do futuro, na qual a animalidade egoísta e feroz estará vencida e o espírito triunfará. Essas posições não são absolutas, nem como nível, nem como tipo, havendo gradações entre elas. Mas a evolução é universal e constante, sempre fazendo um tipo ascender para outro. Na ascensão do selvagem para a civilização, assim como das classes inferiores para o bem-estar da burguesia, repete-se sempre a velha história das mais baixas ascensões humanas, que constitui o impulso determinante das revoluções sociais. Hoje, porém, a persistência e a extensão da civilização amadureceram e difundiram o segundo tipo humano, cuja revolução, quando ele for maioria, por ter elevado e tornado semelhante a si o tipo inferior, somente poderá se dirigir para o terceiro tipo, o super-homem, pois a evolução é inevitável. Enquanto embaixo, movidas por suas aspirações, agitam-se desordenadamente as classes sociais inferiores, que tão logo a classe superior seja incapaz de defender sua função dirigente e, portanto, de impor o egoísmo de raça e de fazer valer seu próprio interesse, o segundo tipo tende, por um idêntico impulso evolutivo, a se elevar ao nível do super-homem, sendo essa verdadeiramente a grande e nova transformação biológica em massa dos séculos futuros. Estas perspectivas futuras não são utopia, pois estão ligadas aos fatos e à evolução histórica normal. Tal fenômeno foi no passado um produto esporádico e isolado, mas se tornará no futuro um produto de classe. A santa obra de educação do povo o levará em massa ao nível médio. Assim, quando essa for a zona de maior extensão, nenhuma revolução poderá mais emergir de baixo. O progresso científico, apesar dos perigos que traz, prepara inevitavelmente um ambiente de menos áspera escravidão econômica e de mais intensa intelectualidade. A civilização estabilizará rapidamente o nível médio da vida no segundo grau da evolução humana, que desejará então subir para o terceiro. Isso poderá parecer distante hoje, quando ainda ressoa entre vós o eco das lutas nos mais baixos níveis. Porém, o tempo está maduro, devido à elaboração dos milênios, e este é o futuro do mundo. Não vos falo do presente, que conheceis, mas do futuro que vos aguarda. Não vos exponho apenas as dificuldades desta hora, mas apresento também os problemas e as construções para as quais é necessário vos preparardes. Final do capítulo 78.